Muito boa noite, estamos ao vivo para a jornada de Gênesis Apocalipse. Ainda faltam alguns minutinhos, né? Estamos marcando aí para 8 e 7 começar, mas esse comecinho aqui entrei um pouquinho antes para falar com vocês, para dar as boas-vindas a quem nos está acompanhando aí. Dá o F5 aí, atualiza a sua página para você poder acompanhar. Deixa eu acompanhar aqui também. Muito bem. Queria saber se é a primeira vez que você está nos assistindo, primeira vez que você acompanha uma live aqui do Vai na Bíblia. Já deixa aí no chat a sua mensagem. Eu vi que tem bastante gente aí acompanhando. Se você costuma assistir as nossas lives pela manhã, o 6 e 7 Clube, coloca aí. Sou do Clube 6 e 7. Só para saber se vocês estão em peso aí acompanhando. Enquanto a gente tem alguns minutinhos, você que está assistindo a gravação, lembrando que essa primeira aula fica gravada até domingo. Então aí você que está acompanhando a gravação, pode acompanhar aí na descrição. A gente tem um índice para você ir direto para o início da nossa jornada. Faltam 5 minutinhos para a gente começar. Boa noite, Karine. Boa noite, Dani. A Dani Nick, pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Viviane. Se é a sua primeira vez, já coloca aí. Primeira vez. Cássia, ansiosa pelo estudo. Caroline. Sempre quando ela estiver olhando para cá, eu estou olhando para o chat aqui para ver a mensagem de vocês. Outra Caroline aqui também. Josefa, Renato. Mirelle, primeira vez, seja bem-vinda. Débora, boa noite. A Paz. Claudinei. Adilson, olha lá. A Ana é do clube. A Magda do clube também. Ricardo também. Ana Paula. Leandro, todo mundo do 6 e 7 Clube. Nós estivemos hoje pela manhã, né? Lendo Provérbios 29. Amanhã é dia de ler Provérbios 30. Legal, já copia o link. Já pega esse link, já compartilha nas redes sociais. Enquanto a gente não começa, aproveita a oportunidade aí para chamar o pessoal. Marco Antônio tá aí. É do Clube 6 e 7 também. Esse ar aqui ele não tá gelando. Deixa eu ver se tem alguma configuração aqui, ó. Por 24 graus, tá bom ou não? Tá quente aqui, né? Laís também tá sempre com a gente. Natália. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu vou dar uma introduçãozinha básica aqui, rapidinho. Antes da gente iniciar essa primeira aula, são 5 aulas. Nós vamos passar por toda a escritura. Estou até com uma bíblia aqui pra gente. Uma bíblia bem legal, que é uma bíblia de estudo NVT. Aliás, vocês vão concorrer a uma bíblia NVT, quem respondeu o quiz. E eu vou até perguntar no chat, aproveitar já, quem participou, quem preencheu o quiz. Se não, a gente vai colocar o link depois para vocês aqui. Respondeu nosso quiz sobre os temas fundamentais da Bíblia. Sim e não. Vamos ver qual vai ser a porcentagem. Se tiver bastante gente que não fez o quiz ainda, eu libero o link para vocês fazerem. Aí vocês vão concorrer a essa Bíblia de Estudo NVT. Ok? Hoje vamos de Gênesis até Deuteronômio, que é o Pentateuco. 8 e 5. Faltam 2 minutinhos. Paula, primeira vez também. Cosme. Muito bem. Bom, acredito que muitos de vocês ainda não me conhecem. Né? Muitos conhecem, já têm acompanhado o canal. Muitos estão acompanhando, inclusive, o 6 e 7 Clube pela manhã. Mas muitos estão aqui pela primeira vez. Meu nome é Esdras. Sou marido da Flávia, esposo da Flávia. Eu creio que em breve até vou ser conhecido como pai da Amy. A Amy eu sempre trago ela aqui para fazer as prévias dos vídeos. Muita gente conhece a Amy, sempre perguntam da Amy. Eu sou o fundador do canal Vai na Bíblia. Atualmente a gente está com 830 mil inscritos, por volta de 830 mil inscritos. E também agora fundador do 6 e 7 Clube, que é um clube de leitura bíblica diária. Nós lemos um capítulo da Bíblia por dia, sempre às 6 e 7 da manhã ao vivo. E nós já passamos de 120 dias seguidos ao vivo, de domingo a domingo.
Então, se você acordar cedo aí, você pode acompanhar com a gente. Amanhã a gente vai estar ao vivo, às 6 e 7 nesse mesmo canal, lendo Provérbios capítulo 30. E eu iniciei o Ministério Vai na Bíblia em 2015. Me converti em 2007, já tem um tempinho de caminhada, né, até hoje. Me converti em 2007 e em 2015 se iniciou esse ministério. E eu queria contar um pouquinho, né, um pouquinho da minha história, para você saber, né, um pouco do que esperar dessa jornada de Gênesis Apocalipse e saber o porquê a jornada de Gênesis Apocalipse acontece, qual que é o propósito dela. Eu me converti em 2007, na verdade, finalzinho de 2006. Eu me converti lendo a Bíblia, lendo as Escrituras. E o processo meu de conversão foi um processo interessante. O primeiro contato que eu tive com a Bíblia foi com o Evangelho de João, versículo 1. João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e era Deus. E eu não entendi nada, né? Essa experiência foi num quarto de um hotel. Peguei o Novo Testamento ali na gavetinha, dei uma olhada no Novo Testamento, li esse versículo, não entendi nada e guardei a Bíblia de novo ali. Isso foi no começo de 2006. Só que ao longo desse ano eu comecei a me envolver um pouco com a palavra. Eu tinha uma função numa empresa que eu trabalhava, numa escola de teologia, em que eu tinha que editar um programa em áudio. E eu ouvia o evangelho e eu tinha que achar o telefone e alterar o telefone. Eles tinham mudado o telefone, eu tinha que alterar o telefone. E eu ouvia sempre falar sobre Jesus, sobre a Bíblia, mas eu já tinha tentado ler uma vez, não tinha entendido nada. Para mim não fazia muito sentido as escrituras, até que eu comecei a ter contato com alguns versículos que começaram a chamar minha atenção. Um deles foi Tiago 1, do 1 ao 4 ali, que diz que nós temos que ter alegria de passar por tribulações, porque as tribulações produzem perseverança, e a perseverança tem que ter ação completa, a fim de que sejamos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma, sem não nos faltar coisa alguma. E eu creio que esse versículo seja um versículo chave para essa jornada, né? Eu até adianto isso. A perseverança tem que ter ação completa para que a gente seja maduro e íntegro. O fato de você estar aqui nessa jornada e se propor a fazer ela até o final, perseverar até o final, isso vai trazer maturidade e integridade para você, porque é uma obra completa. Coloca isso no seu coração. Inclusive escreve aí, ó, vou ficar até o último minuto. Escreve aí no chat. Se proponha, faça esse propósito de ficar até o último minuto da jornada. É uma semana que vai transformar o seu relacionamento com Deus. Voltando, li esse versículo e li um outro também, em Josué. Esforça-te e tem bom ânimo, e você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Se você ler a palavra, eu estou parafraseando aqui, tá? Se você ler a palavra e meditar nela dia e noite e praticá-la. E esses dois versículos, eles mexeram muito comigo, porque eu achava que a Bíblia era um livro difícil, eu não tinha entendido a Bíblia, e também achava que era um livro para quem não tinha, para quem queria só que Deus fizesse as coisas para ele. A pessoa não estava muito afim de fazer as coisas. Depois eu li alguns provérbios sobre preguiça também e começou a gerar uma curiosidade. E um fato que me chamou muita atenção é que na época eu estava no finalzinho de 2006, eu estava em 2006 depois de Cristo. E de fato eu não conhecia quem era Cristo, aquele qual o tempo é contado a partir do nascimento dele. E eu falei assim, poxa, eu preciso conhecer a Jesus, mas o que me garante que a Bíblia é a verdade, né? Talvez você já se questionou em relação a isso. O que me garante que a Bíblia é a palavra de Deus? E eu lembro que quando eu estava questionando isso, eu estava inclusive andando de bicicleta, estava descendo uma rua perto de casa, e aí questionei isso com Deus, né, se a Bíblia realmente dizia a verdade. E no que eu questionei isso, eu vi um adesivo na traseira do carro escrito Jesus Cristo. E de início eu olhei, assim, foi meio que uma resposta, mas ao mesmo tempo eu pensei assim, não foi muito bem o que eu perguntei. Só que quando eu passei do lado do carro, tinha um outro adesivo escrito, a Bíblia não mente. Exatamente aquilo que eu tinha perguntado estava do outro lado do carro. Depois, mais tarde, eu fui perceber que a primeira resposta já era suficiente, né? Porque Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. E eu tinha questionado isso. Logo depois que eu passei esse carro, eu fui num posto de gasolina, tinha uma conveniência ali e tinha um livro ali escrito Jesus. Esse livro, Jesus, ele são os 4 evangelhos juntos. Eu até tenho ele aqui, agora não sei onde eu coloquei ele, depois eu posso mostrar para vocês. São os 4 evangelhos juntos e eu comecei a ler os evangelhos e a partir daí eu conheci a Jesus. A partir daí eu decidi entregar minha vida a Jesus Cristo. E desde então, o que Deus colocou no meu coração foi se aprofundar em conhecer a palavra
e ensinar a palavra. De início eu não me via em condições de ensinar, mesmo porque eu sempre tive muita dificuldade de aprender as coisas de primeira. Sempre quando eu ouvia alguma coisa de primeira era algo muito confuso para mim, assim. Sempre tive muita dificuldade. Eu era muito tímido também para falar. Eu falava bem com uma pessoa só. Tinha mais de uma pessoa perto, eu já não me complicava para falar. Então eu era tímido, tinha dificuldade de aprendizado. Mas eu entendi que o que de mais importante eu podia fazer era conhecer a Deus através das Escrituras. Quando eu tive aquela resposta de Deus, eu decidi crer na Bíblia. Hoje, né, depois de alguns anos no ministério, nós temos alguns vídeos no canal onde nós mostramos o quanto a ciência e a lógica comprovam a existência de Deus, né? De certa forma, as evidências em favor da existência de Deus são muito maiores e as comprovações de que a Bíblia é a palavra de Deus são enormes também. Mas no começo eu não tinha essas comprovações, mas eu decidi crer. E decidi conhecer a Bíblia. E eu creio que esse propósito de ensinar me motivou a começar o canal. Eu dava aulas em escolas dominicais antes, né? Escolas bíblicas. Fui produzindo conteúdos, comecei o canal. E a jornada de Gênesis Apocalipse surgiu como uma necessidade que eu senti logo no começo da minha caminhada. Se eu tivesse um evento como a jornada de Gênesis Apocalipse, eu ia poder acelerar muito o aprendizado. E eu garanto para você que a jornada que você vai acompanhar, ela é como uma construção de uma casa. Nós estamos agora começando a construir essa casa, começando a planejar essa casa. O importante é nós terminarmos essa construção até a sexta-feira. De nada adianta a gente iniciar uma construção e largar lá, como se tivesse uma obra embargada. Não, vamos começar essa construção hoje. Ela vai te dar uma noção completa das Escrituras. Sim, nós vamos conhecer a Bíblia toda em 5 dias. Mas é preciso que você tenha atenção ao que vai ser ministrado, que você ore nos intervalos entre as aulas e que você consagre a Deus esse tempo. É um tempo muito especial. E eu creio que ao término dessa jornada, você vai estar pronto para cumprir o seu chamado. O propósito pelo qual Deus te criou. São 5 dias muito especiais na sua vida. E Deus te chamou para esse tempo. Eu quero ter assim o privilégio, né, de poder contribuir para edificar a sua vida. E estamos juntos, né? Esse é o principal. Acho que se a gente fosse listar as coisas melhores da vida, eu diria que uma delas é o que a gente está fazendo nesse exato momento. Não tem nada mais importante do que dedicar um tempo em conhecer a Deus. Talvez você não tenha tido um conhecimento profundo das Escrituras, o seu conhecimento começa a partir de hoje, ok? Então vamos lá? Bom, eu vou compartilhar com você os slides aqui. Deixa eu primeiro fazer uma configuraçãozinha aqui rapidinha. Voltando aqui, muito bem. Muito bem, jornada GA, de Gênesis a Apocalipse. Vamos começar pelo Antigo Testamento, a gente vai dar um panorama geral aqui para vocês, tá? Na parte de cima ali você vai ver surgir os nomes dos livros. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse é o Pentateuco, o tema da aula de hoje. Depois de Deuteronômio nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, aliás, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, são os livros históricos. Esses livros nós vamos trabalhar amanhã, assim como esses outros livros aqui também. Ó. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, são os livros poéticos. Depois nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os livros proféticos. E os livros proféticos são divididos entre profetas maiores, o que está em rosa aí, né? Profetas maiores e profetas menores. Tá? Não é pela importância dos profetas, e sim pelo tamanho dos escritos. Então ficou aí a divisão de todo o Antigo Testamento.
Agora eu vou traçar aqui para vocês na lateral esquerda, né? Você está vendo o vídeo aí, lado esquerdo? Uma linha vermelha. Essa linha vermelha vai representar o Kairos. Kairos é o tempo de Deus, tá? O tempo de Deus, ele é... A gente nem sei se a gente pode chamar de tempo, porque Deus está fora do tempo. É a eternidade. Então, a linha vermelha ela vai percorrer toda a nossa jornada, porque o tempo Deus está fora do tempo. E esse é um ponto legal da gente comentar aqui também, porque Deus estar fora do tempo faz com que Deus tenha a capacidade, né? Ele é onisciente de atuar perfeitamente dentro do tempo. Eu vou explicar um pouquinho melhor assim que a gente começar a mostrar sobre a eternidade passada aqui. Na parte de baixo, isso aqui é um índice, tá? Tem o azulzinho aí, provisão, o roxo, juízo, o vermelho, pecado e o verde, pessoas. O que é isso? Sempre quando você identificar alguma dessas cores, é porque o versículo, ou ele está mostrando a história de alguém, no caso vai ser verde, pessoas, ou ele está mostrando um pecado que aconteceu, vai estar em vermelho, ou um juízo de Deus vindo sobre o pecado, vai estar em roxo, ou uma provisão divina, aí você vai ver em azul. Então a gente fala sobre a eternidade passada. Então vamos começar do começo, só que qual que é o começo? Essa é a questão. Se Deus sempre existiu, qual que é o começo? Deus teve um começo? Não, Deus sempre existiu. E aí que a gente fala do tempo Kairos. Deus está no Kairos, o nosso aqui é o Cronos, tá? A gente vai até colocar aqui para vocês, ó. O primeiro versículo que começa a nossa jornada é o versículo que eu li numa Bíblia e não entendi nada, né? Isso é interessante. A gente começar a jornada justo com o primeiro versículo que eu li da Bíblia e não entendi nada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui está falando de Cristo. E por que a gente colocou um versículo do Novo Testamento aqui? Porque se a gente for pensar numa ordem cronológica, esse seria o primeiro versículo da Bíblia. Porque fala da eternidade de Cristo, da eternidade de Deus. No princípio era o Verbo. Ó, tudo foi feito por intermédio dele, todas as coisas. E sem ele, sem Cristo, nada do que foi feito teria sido feito. Então ele está na eternidade, fora do tempo. Deus criou o tempo, o espaço e a matéria. Uma vez que Deus sempre existiu, o fato de haver tempo é uma criação de Deus. Inclusive a gente vai ver isso nos versículos da Bíblia aqui, né? Ó, reparem que sempre quando eu for apertando, tá, no começo aqui, vai aparecer uma bolinha da cor que eu mostrei ali embaixo. No caso, apareceu uma bolinha em Salmos ali, tá vendo? Que a gente vai ler Salmos aqui, ó. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 92. Aqui fala de eternidade a eternidade. Na nossa mente, é difícil nós entendermos o que é sempre existir. Porque nós somos seres temporais, nós somos criados em um determinado momento. Tudo que nós falamos está relacionado a tempo, né? Nós estamos aqui no tempo, né? Hoje, segunda-feira, tem uma data específica, um horário específico, porque nós somos seres temporais. Deus não, Deus está fora do tempo. Então, para Deus, passado, presente e futuro é como se fosse algo presente na consciência de Deus. Mais uma vez, para nós chegar nesse entendimento é difícil, mas ajuda a gente a entender muitas coisas, como Deus sabe todas as coisas. Como Deus sabe o futuro? Porque, na verdade, Deus já está no futuro. Por isso, ele sabe todas as coisas, passado, presente e futuro. E esse versículo mostra, né? De eternidade a eternidade, tu és Deus. E aí, nós temos o momento em que as coisas são criadas, né? E nós podemos chamar isso aqui de Cronos. Vou colocar aqui, ó. Tem o Kairos de Deus e o Cronos de cronômetro, de cronológico, que é o tempo onde Deus criou todas as coisas. Criou o tempo, o espaço e a matéria. E o versículo chave para isso é Gênesis 1:1, o primeiro versículo da Bíblia. No princípio Deus criou os céus e a terra. Veja que quando a gente pensar qual a primeira coisa que Deus criou aqui, ó, céus e a terra. Olha, a primeira palavra, a segunda palavra, ó, princípio, ou seja, ali começou o tempo. Então Deus criou o tempo, o espaço e a matéria. É interessante, a gente tem um vídeo no canal chama Deus ou Big Bang, que fala sobre a criação do universo. E a teoria do Big Bang ensina que Deus criou, aliás, eu já estou falando que a ciência ensina que Deus criou, mas de fato foi a conclusão que a ciência chegou no último século.
né? Não tem como fugir disso. Porque as descobertas do último século foram que tempo, espaço e matéria foram criados no momento do Big Bang, surgiram com o Big Bang. Antes do Big Bang não havia tempo, nem espaço, nem matéria. Só que é interessante que, de acordo até com uma lei da ciência, né, que toda causa tem um efeito, então tudo que foi criado tem um criador, é algo que gerou aquilo. O que gerou o tempo, o espaço e a matéria? Um ser eterno, que não é sujeito ao tempo, um ser infinito, no tempo, espaço e matéria, e um ser que é imaterial, invisível. Quem se encaixa nessa descrição? Deus. Então, podemos dizer assim que a ciência chegou à conclusão de que Deus criou todas as coisas, que Deus existe. Mas depois assista esse vídeo no nosso canal que ele vai te dar algumas instruções nesse sentido. Então nós entendemos que a Bíblia inclusive confirma essa ideia. No princípio Deus criou os céus e terra, e aí entra a nossa história. Agora, quanto tempo faz que Deus criou céus e terra? Aí varia, né? A gente tem aqui, entre 3.975 anos antes de Cristo ou 14 bilhões e 800 milhões de anos. A ciência entende uma terra antiga, que tem mais de 14 bilhões de anos. Biblicamente, nós temos algumas interpretações sobre Gênesis 1. Inclusive, se vocês quiserem depois, eu posso fazer uma live para falar só sobre as interpretações de Gênesis 1. São 7 interpretações sobre Gênesis 1. Né? Interpretando os dias como literais ou não, e aí eu posso passar esses pontos de vista para vocês. Esses pontos de vista para vocês. No caso aqui, tanto faz se foi criado há 4.000 anos antes de Cristo ou 14 bilhões de anos. O importante é que em um determinado momento tudo foi criado, tá? Mas a gente pode programar essa live aí, caso vocês queiram. Ok? Eu faço uma enquete aí depois para vocês. Vamos lá, então, depois da criação de todas as coisas, teve um fato muito importante na história, que foi a rebelião de Lúcifer. O nome Lúcifer, ele vem do latim. Ele é um nome utilizado para se referir a Satanás antes da queda, antes da rebelião contra Deus. E nós entendemos que algumas passagens bíblicas revelam o que aconteceu na rebelião de Lúcifer. São profecias duplas, tanto no livro de Isaías quanto no livro de Ezequiel. Vou mostrar os versículos para vocês aqui. Lembre-se sempre da cor, tá? Vão reparando na cor aí que vocês vão compreender. Quando ficar vermelho é porque complicou alguma coisa. Em Isaías a gente tem esse texto aqui, ó. Você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Aqui mostra um desejo no coração de Satanás de ser como Deus, de não se sujeitar ao seu Criador. Ele é um ser criado, e a regra básica moral para todo ser criado é ser sujeito ao seu Criador. Porém, ele desejou ser como Deus. E esse desejo é um desejo por independência. Nós sabemos que um dos atributos de Deus é a bondade. Deus é bom. E eu costumo falar que Deus não é muito bom. Deus é bom, Deus é a perfeição da bondade. Uma vez que Deus é perfeitamente bom, nós só podemos ser bons permanecendo em Deus. Vamos tentar trazer a lógica, porque isso é muito importante para a gente entender o porquê o pecado entrou no mundo e porquê a rebelião de Lúcifer também aconteceu. Muitos questionam quem colocou o mal no coração de Lúcifer. Enfim, eu creio que essa explicação vai te ajudar bastante a entender isso. Lembrando que, quando a gente vai falando de alguns temas aqui, esse é o tema que envolve o diabo, é um tema fundamental das Escrituras. E ao longo dessa jornada você vai perceber a gente falar sobre vários temas fundamentais para despertar em você a importância de conhecer de maneira profunda esses temas fundamentais. E esse é um deles. A criação é um tema fundamental e a rebelião de Satanás, do diabo, nós precisamos conhecer porque é um tema fundamental. O que acontece? Nos atributos de Deus, quando a gente conhece como Deus é, e a Bíblia nos mostra isso, a Bíblia diz que Deus é bom. Somente Deus é bom. E o interessante é que Deus é bom e Ele é eterno. Ou seja, a bondade é eterna. Deus é bom eternamente, sempre foi bom. E quando a gente pensa no mal, a explicação para o mal, o que é o mal? O mal é a corrupção do bem. Nós só descobrimos o que é mal conhecendo o bem. E aí a gente vai entrar depois na árvore do conhecimento do bem e do mal e entender um pouco sobre ela. Mas um outro exemplo fácil de entender é, por exemplo, como você descobre o que é mentira? Quando você conhece a verdade. Somente quando a verdade é revelada é que você tem condições de conhecer a mentira.
Porque do contrário, você pode estar crendo numa outra mentira achando que é verdade. São duas mentiras. Aí uma parece ser verdade e aí você descarta a outra e fica com uma mentira achando que é verdade. E é interessante que Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? O Filho é a verdade. E a gente percebe, e a gente vai ver isso nos evangelhos, quando Jesus se aproximava de um homem endemoniado, que o demônio estava oculto naquele homem, o demônio não conseguia ficar oculto. Ou seja, a verdade expunha a mentira. Interessante isso, né? Ou seja, a maldade é o mesmo princípio. A maldade é uma corrupção do bem. Agora pensa comigo. Se o bem é eterno e a maldade corrompe o bem, significa que o bem precisa existir primeiro para depois ser corrompido. Então, se o bem sempre existiu, significa que o mal passou a existir. O mal não é eterno, o mal passou a existir. E por que o mal passou a existir? Porque Deus, somente Deus é bom. E o que Deus fez em um determinado momento, que a gente leu aí? Criou todas as coisas. A partir do momento que Deus criou seres pessoais, que poderiam tomar decisões, esses seres poderiam decidir permanecer em Deus ou não. Foi o que Satanás decidiu não permanecer em Deus. É meio que Satanás pensou que poderia ser bom sem Deus, meio que nesse sentido, mas é impossível alguém ser bom sem estar em Deus. Uma vez que Satanás se rebelou, naturalmente o mal foi colocado em prática. Então nós podemos dizer que o mal passou a ser uma possibilidade quando Deus criou seres pessoais que poderiam tomar decisões. E o mal foi efetivado com a rebelião de Lúcifer. Tá? Espero que tenha ficado clara essa parte, só para a gente dar essa introdução. E esse versículo é um versículo que mostra isso. Nós temos mais versículos aqui para falar sobre a rebelião de Lúcifer. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado. Ou seja, era um ser bom. Bom, entre aspas, né? Bom porque estava em Deus. Alguém só pode ser considerado bom enquanto está em Deus. Até que se achou maldade em você. Ezequiel 28:15. E aí a gente vai colocando a data aqui. Então nós temos algo que acontece depois da queda. Então teve a queda de Lúcifer, foi expulso dos céus. Já não é cabível chamá-lo de Lúcifer, porque não faz sentido. Lúcifer vem de anjo de luz, né? Uma tradução ali dessa palavra é uma palavra no latim. Não condiz mais com sua realidade atual chamá-lo de Lúcifer, mas sim de Satanás ou diabo, que é adversário, enganador. É isso que ele é agora, né? Satanás ou diabo. Depois disso, Deus criou o homem, após a queda de Lúcifer. Isso está lá em Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27 fala da criação do homem. E aqui nós temos Adão sendo criado e depois Eva, que foi uma costela que foi retirada de Adão e Deus formou Eva. Então Deus formou Adão do pó da terra e depois formou Eva de Adão. É possível isso? Sim, claro. É possível, inclusive na composição do nosso corpo se encontra muitas coisas que são da terra, né? O carbono, enfim, uma série de coisas que compõem o corpo humano foram formados por Deus. Lembre-se, sempre quando a gente colocar o verdinho é porque são pessoas. Esse foi o primeiro casal. E Adão e Eva não é um casal, não são seres mitológicos, são seres reais e históricos que viveram, existiram, dos quais descende toda a humanidade. Toda a humanidade descende de Adão e Eva. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez a mulher e a trouxe a ele. Gênesis 2:22. Depois da criação do homem, houve a queda do homem. Então teve a queda de Satanás. Deus criou o homem. Não se sabe quanto tempo depois da queda que o homem foi criado. Mas o homem foi criado aqui na terra. E o homem se corrompeu. E aí tem a narração da queda do homem em Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Gênesis 3:6. Aqui a gente vê que Eva foi enganada pela serpente, que no caso foi Satanás, né, que tomou a serpente ali para enganar Eva. E a tentação que Satanás joga para Eva é a tentação da qual ele caiu. Ele joga para ela assim, ele fala assim: o que Deus falou mesmo? Não pode comer nada?
E aí ela fala, Deus falou que a gente pode comer qualquer árvore, menos dessa árvore que está no meio do jardim, nem tocar nela. E é interessante que Eva acrescenta, né, uma informação, não tocar. Não tinha essa informação, né? Aí Satanás, no caso, percebe que tem uma vulnerabilidade ali, que ela talvez não soubesse exatamente da ordem de Deus precisa. E ele joga para Eva e fala assim, ó, vocês não vão morrer. Na verdade, Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mesma tentação pela qual ele caiu de querer ser como Deus, ele jogou para Eva. Eva foi lá e comeu. Ela viu que ela foi, né, o tato, o paladar, o olfato, ela usou tudo ali para ser tentada e comer da fruta. Ela viu que a fruta era agradável para dar esse discernimento, esse conhecimento, foi lá e comeu. E tem um ponto interessante aqui, porque a gente fica pensando, poxa, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que representa essa árvore? Essa árvore representa o poder de escolha do homem, de decidir permanecer em Deus ou não. Porque foi dada uma ordem ao homem, que ele poderia comer de todas as árvores, menos daquela, e ele decide não obedecer a Deus, ele decide se rebelar contra Deus. E é interessante a gente analisar esse aspecto, porque é como se o homem duvidasse de que já conhecia o bem através do relacionamento com Deus. Porque Adão e Eva conheciam o bem de Deus, porque tinham comunhão com ele. Mas havia a possibilidade de conhecer um bem diferente. Porque a gente fica pensando, poxa, uma árvore de conhecimento do mal não seria atraente. Uma árvore que eu vou conhecer o mal. Não faz muito sentido. Agora, conhecer o bem, algo diferente que Deus de repente não revelou para eles, eles desconfiaram, né, da ordem de Deus, duvidaram da ordem de Deus e decidiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, decidiram pela independência, decidiram se separar de Deus. Uma vez que somente Deus é bom, o homem se separou de Deus, o homem vai ser necessariamente mau. É uma consequência natural da rebelião, da separação de Deus. E a partir daí, nós não podemos esperar algo diferente do que nós sermos gerados separados de Deus, como descendentes de Adão. É um pouquinho do que a gente vai ver aqui também. E aí, depois da queda, depois de serem expulsos do jardim, eles geram 2 filhos, Caim e Abel. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Aqui é o primeiro homicídio e é algo extremamente cruel, se a gente for pensar. É um irmão matando o outro por inveja. Um assassinato. O primeiro assassinato nos primeiros filhos que foram gerados ali. Aliás, Adão e Eva geraram vários filhos e filhas, tá? Isso é importante a gente enfatizar. Tanto é que depois, né, quando Caim mata Abel e foge, ele se casa provavelmente ou com uma irmã ou com uma sobrinha. Na época não havia outra opção, porque era só essas pessoas que existiam na humanidade. Depois que foi estabelecida, né, as regras, as limitações para o relacionamento. Mas antes não tinha outra opção. E aqui a gente vê o primeiro assassinato, né, o primeiro homicídio que veio por conta da inveja. Abel era temente a Deus, Caim desprezava a Deus, né? Depois disso, Adão e Eva geraram 7 depois da morte de Abel. Isso está lá em Gênesis 5:3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem e deu-lhe o nome de Sete. E de Sete é que vem toda uma geração temente a Deus até determinado momento, né? E é interessante aqui que de Sete vem Enoque. Enoque, vou ler o versículo aqui de Enoque. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Isso está em Gênesis 5:24. Enoque, ele caminhou, ele passou a caminhar com Deus, em comunhão com Deus de uma forma tão intensa que ele foi arrebatado. É a única pessoa na Bíblia que a gente vê ali no Antigo Testamento que foi arrebatado dessa forma. O outro que subiu aos céus também foi Elias. A gente vai falar um pouquinho sobre Elias um pouco mais pra frente. Mas é para ver como sim, é possível caminhar com Deus mesmo em meio a uma geração corrompida. Porque é nessa época que a geração já estava se corrompendo, né, por conta do pecado. E a gente sabe o que vem depois, né? Não vou dar spoiler, mas é uma história bem conhecida, né? Que é a corrupção da humanidade. Isso está em Gênesis 6:5 e depois Gênesis 6:11. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o pensamento, o coração do homem era inclinado para o mal. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Primeiro homicídio, Caim matou Abel. Depois gerou Sete, aí Caim gerou filhos e filhas, Sete também.
Aí foram 2 gerações. Só que essas gerações se corromperam. Tanto a geração de Sete como a geração de Caim, que já era bem complicada, a geração dele, né? E a corrupção era tamanha na humanidade, que Deus decidiu acabar com a humanidade, de tanta corrupção, de tanta maldade que existia na Terra. E aí nós temos um personagem emblemático nas escrituras, muito conhecido, que é Noé. A Amy já conhece, né? Noé. Eu acho que creio que das crianças, primeiro personagem bíblico, um dos primeiros que ela conhece, né? Jesus, obviamente, mas Noé, né? Por causa da arca. Inclusive o tema de aniversário dela foi a arca de Noé. Noé, porém, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Então nós temos Noé como alguém diferenciado na época dele, por conta da corrupção que havia na humanidade. Ele era alguém temente a Deus, que caminhava com Deus, que seguia a Deus, que servia a Deus. E isso fica evidente pela obediência dele, né? O que Noé fez? Noé construiu uma arca no quintal de casa, numa época que ainda não tinha chovido na terra, longe do mar, para se proteger da chuva. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Dilúvio. Lembre-se das cores. Isso aqui é um juízo de Deus sobre a humanidade. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio. Aliás, deixa eu comentar um pouquinho sobre essa questão da arca de Noé. A arca de Noé, para nós, ela tem um simbolismo muito forte para nós cristãos. Por quê? A arca de Noé é uma provisão que Deus trouxe para aquele que o temia. No caso daquela geração, um único homem. E a ordem de Deus para Noé construir uma arca foi uma ordem difícil de ser executada. A gente pode imaginar, com os recursos que haviam na época, como foi custoso para Noé construir uma arca. E como Noé deve ter sido escarnecido pelas pessoas, porque eram ímpios, né? O ímpio já é escarnecedor por natureza, já é zombador por natureza. Imagine Noé indo cortar a árvore, né? E quando questionado o que ele estava fazendo, ele dizia que estava fazendo uma arca, porque viria um dilúvio, uma chuva tão forte que a terra ia inundar. Então provavelmente não foi um período fácil para Noé, durante todo o tempo que ele construiu a arca, por volta de 100 anos. Mas Noé sabia da ordem que Deus tinha dado. Noé foi fiel a Deus durante esse tempo e construiu a arca. Nós hoje estamos construindo uma arca, que é o nosso caminhar com Deus. O que você está fazendo hoje aqui na jornada é construindo a sua arca. Você está colocando... Eu falei que nós estaremos construindo uma casa. Nós podemos até falar que é uma arca, né? O que você está construindo. E de nada adianta se Noé tivesse adversidades no começo, se ele tivesse parado. Não ficaria ninguém para repovoar a terra. Então nós temos uma responsabilidade. Exige um esforço? Sim, você vai ficar aqui com a gente 5 dias seguidos, né? Não são 24 horas, né? São apenas 1h30, 2 horas por dia. Mas são horas que você vai ter que desprender do seu tempo. Mas vai valer a pena. Porque você vai construir algo para a vida toda. Eu te garanto que essa jornada vai marcar a sua vida. Assim como foi marcante na minha vida o início da minha caminhada e o entendimento de que eu precisava conhecer a Bíblia. Estou trazendo esse conhecimento para vocês que eu levei alguns anos para construir e você vai ter ele em 5 dias. Então valorize esse tempo e saiba que essa arca que você está construindo, um dia vem o dilúvio, que é a volta de Cristo. Vão tirar sarro de você, vão escarnecer de você, do que você está fazendo, do que você está construindo. Mas a hora que verem aquele barco pronto, eu fico imaginando, né? As pessoas tirando sarro de Noé, mas ao mesmo tempo, conforme o tempo passava, aquela arca ia ganhando forma, as pessoas olhavam e falavam assim, mano, mas não é que fez um barco mesmo? Um barco grande, né? Nem que não chova, é um barco, né? Então Noé foi parecendo menos louco com o passar do tempo. E perceba que isso vai acontecer com você. As pessoas vão começar a achar você menos louco com o passar do tempo, porque vai começar a fazer sentido pelo que elas vão começar a ver no mundo. Aí quando fechou o tempo, chegou as nuvens, começou a chover, a água subiu na canela, o que será que o povo pensou? Né? Não está tão louco assim. Então nós estamos num tempo onde a volta de Cristo está próxima e nós precisamos construir a arca. Parabéns que você está com as ferramentas e já começou a cortar madeira. Vamos lá. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra, no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias.
Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, ou seja, veio água por baixo também, né? E as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então não foi só água da chuva, foi água por baixo também das profundezas que, né, causaram o dilúvio. Depois do dilúvio baixaram as águas, nós temos os filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, para repovoar a terra. Os filhos de Noé saíram da arca que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada novamente. Então nós somos descendentes de Cã, de Sem ou de Jafé. De algum desses 3 aí, nós somos descendentes. A maioria daqui no chat aqui provavelmente deve ser descendente de Jafé. Provavelmente. Mas, né? Somos descendentes desses 3. E nós temos um outro personagem na história que é bem relevante pelo que aconteceu na época dele, que é Nimrod. Tá? Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. No início, o seu reino abrangia Babel, Erech, Acade, Calné e a terra de Sinear. Isso está em Gênesis 8, 10, né? Do 8 ao 10. E aí nós temos a Torre de Babel. Então provavelmente foi Nimrod que influenciou a construção ou que chefiou também a construção da Torre de Babel. Veja que a Torre de Babel aí está em vermelho porque foi algo complicado aí, né? Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então perceba que a ordem de Deus para o homem é crescei e multiplicai-vos e povoai a terra. Para o homem se espalhar pela terra. E aqui era o propósito oposto, né? Se juntar num lugar só, criar uma torre para criar uma identificação ali, para falar uma só língua e tornar o nome deles, né, daqueles que construíram a cidade, célebre. Né? Exaltar o próprio nome e não exaltar o nome de Deus. Então aqui já mostra a inclinação pecaminosa para a construção da Torre de Babel. Foi uma rebelião contra Deus. Deus abençoou Noé e seus filhos dizendo-lhes, sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. Então a gente percebe aqui a rebelião do homem. De novo. Né? E aí Deus confunde as línguas. O roxinho é o juízo, né, que desceu sobre aquele local, né, onde estavam construindo a torre. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Então naquele momento houve a confusão de línguas, o que explica também a quantidade de dialetos que nós temos no mundo hoje, por causa dessa confusão das línguas. Até esse momento era uma língua só que era falada. A partir daí houve a confusão de línguas, não se entenderam mais e abandonaram aquela construção. O que nos ensina a construção da torre, né, da Torre de Babel? Nos ensina que a unidade é poderosa, mesmo quando é para o mal. A unidade é poderosa. E quando há divisão, as pessoas não se entendem, não chegam a lugar nenhum. Né? Nós, como cristãos, precisamos aprender um pouco em relação a isso também. Né? Com as divisões que nós vemos no meio cristão, nós acabamos mais atrapalhando do que auxiliando. Né? A unidade tem um poder muito grande. Deus nos chamou para viver em unidade. Esse é o nosso propósito. Aí as datas eu estou colocando aproximadas ali, tá? Ó, mais ou menos por volta de 1967 nós temos as provações de Jó. É interessante que o livro de Jó, você percebe que ele está ali, ó, depois de Esther, lá na frente. Mas a gente já comenta um pouco sobre o livro de Jó, porque a época que Jó viveu é a época dos patriarcas. Ele é mais ou menos em Gênesis, né, por volta desse tempo que a gente está falando aqui da Torre de Babel. Foi mais ou menos a época em que Jó viveu. Interessante isso, né? Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. É um versículo emblemático de Jó, depois que ele passa pelas provações. Deus restaura a vida de Jó e ele diz isso, né? Os meus ouvidos, eu tinha ouvido a seu respeito, mas meus olhos te viram. Talvez você que está acompanhando a gente aqui, né, decidiu participar dessa jornada. Talvez você tenha um conhecimento, né, um relacionamento com Deus, um relacionamento próximo. Mas o que Deus diz para você nessa noite é que o que Ele tem para você como relacionamento é essa diferença que a gente viu aqui na declaração de Jó. De ouvir a respeito e de ver. É muito diferente.
quando nós vemos. E de fato nós vemos, nós conhecemos a Deus quando nós desenvolvemos um relacionamento com Ele dentro do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Não tem nada mais prazeroso do que você conhecer por que você foi criado. Por que você está aqui na Terra? Qual que é o seu objetivo de vida? Sim, você foi alcançado por Cristo. Você só está aqui porque você foi alcançado por Cristo. E se você ainda não foi alcançado por Cristo, esse é o momento em que Ele está te chamando para te alcançar, para você caminhar com Ele. E a partir do momento que você começar a caminhar com Ele, desenvolver intimidade com Ele, Ele vai te mostrar o porquê que você foi criado. O porquê que tantas coisas aconteceram na sua vida para te preparar para esse momento. Para você ter consciência de que você foi chamado para fazer diferença na sua geração. E que mesmo que você pense que você é incapaz, Ele vai te usar nas suas fraquezas. Como eu dei um exemplo aqui, o meu exemplo, eu tinha dificuldade de entender as coisas. Eu tinha que ficar lendo. Eu lia que nem uma criança. Até me tiravam um sarro de mim, porque era muito ruim para ler. Mas eu entendi que por trás dessa fraqueza, Deus ia me capacitar a entender questões complexas e poder simplificar elas. E esse é um dos marcos do nosso canal, né? Simplificar questões mais difíceis. E eu creio que Deus vai te dar essa capacidade de fazer o que eu faço hoje, né? De ser usado nessa geração, usando a internet, usando os recursos que a gente tem aqui para transformar gerações. E por mais difíceis que sejam as situações que você tenha passado, Jó é um exemplo de que a perseverança em Deus, a confiança em Deus, traz um final muito superior ao começo. O começo é muito bom, começar mais do que a metade, né? Já ouvi essa frase e gosto muito dela. Mas terminar, o fim é sempre melhor do que o começo. Então persevere. Você tem essa missão, tá? Até o último minuto, lembra? Até uma hashtag dá, né? Hashtag até o último minuto. Acompanhe essa jornada. Não acompanhe somente o primeiro dia. Não faça isso com o seu chamado, de participar de um dia só. Vai ficar incompleto. A sua experiência não vai ser uma experiência de ação completa. E não vai fazer com que você seja maduro e íntegro. Creia que você vai ter essa recompensa. Tá? Você vai ter essa transformação desses dias dedicados a Deus. Vamos lá. Então foi um parênteses na história porque a gente encaixou o livro de Jó aqui. Tá? Então a gente nem passa mais pelo livro de Jó porque a gente já encaixou ele aqui no panorama. E aí nós temos Abraão. Né? Quem não conhece Abraão? Eu lembro que no começo eu falava Abraão, não sabia nem onde encaixava Abraão. Eu achava que Abraão era um livro da Bíblia, né? No começo da minha conversão. Abraão é o pai da fé. Abraão, vamos lá, Abraão é gostoso falar de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Aqui nós temos, deixa eu ler o resto, não acabei de ler ainda. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. É interessante porque hoje nós vemos, né, na história nós vemos a nação de Israel e vemos o povo de Deus. E a gente pensa, poxa, Deus escolheu Israel, por que Deus não escolheu o Brasil, escolheu uma outra nação? Deus não escolheu uma nação, Deus escolheu um homem, Abraão. Um homem que em meio a uma sociedade, né, uma humanidade corrupta, era temente a Deus. E a gente vê, por exemplo, Noé sendo chamado para ser escolhido, né, por Deus para repovoar a terra. E agora a gente vê um chamado de um homem, não mais para ali ser salvo da destruição, mas para ser transformação em meio à corrupção. E Deus o chama, a gente não sabe exatamente os motivos pelos quais Deus chamou Abraão, mas Abraão encontrou graça aos olhos de Deus, foi chamado por Deus e demonstrou a sua fé através da obediência. A gente vê no versículo aqui que a gente acabou de mostrar, que Abraão, Deus traz essa promessa para ele sair da terra dele e não fala para onde ele iria, e Abraão simplesmente obedece, e Deus traz essa promessa sobre Abraão. Então a fé de Abraão, que o moveu a sair do lugar que ele estava e seguir o que Deus, né, o chamado de Deus, fez dele o pai da fé. E a partir dele, Deus formou uma nação. E é essa a história dessa nação que nós vamos contar a partir de agora. Nós temos um detalhe aqui no chamado de Abraão, que ele traz o sobrinho dele, Ló, né, que gerou alguns probleminhas para Abraão. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Interessante que Abraão deu a opção para Ló escolher para onde ele queria ir, né? Inclusive, Abraão, a gente pensa, Abraão se arriscou aqui, né, de não ficar com o melhor lugar. Abraão confiou em Deus, de que Deus ia fazer com que, né, ia dar
aliás, com que Deus ia honrá-lo por conta de deixar Ló escolher. E Ló foi pelo que os olhos dele viram. Ele viu uma campina verde, bonita, e foi para lá. Sodoma e Gomorra. Enquanto Abraão foi para um outro lugar que não tinha a beleza do lugar que Ló escolheu. Isso nos ensina a não julgar pelas aparências, né? E confiar em Deus, confiar que Deus vai dar o melhor para nós. Às vezes a gente fica reclamando de coisas que nós recebemos, né? Ou de situações que nós nos encontramos, reclamando da nossa sorte, né? Mas na verdade Deus sempre nos dá aquilo que realmente vai fazer a diferença nas nossas vidas, aquilo que vai ser produtivo para nós. Lembre-se sempre do versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não importa a situação que você está vivendo, Deus usa essa situação para abençoar você nessa terra que você está, né, no local que você está agora, tá? Ló cresceu os olhos ali para Sodoma e aí foi morar lá, né? Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado como prisioneiro, mandou convocar 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Houve uma situação ali onde Jó foi sequestrado, foi todo o povo de Sodoma ali, Gomorra, e Abraão vai para a guerra com 318 homens treinados e vence a guerra. Para ver como Deus estava com Abraão. Se não me engano, esse filme 300 aí, inclusive deve ter sido inspirado nos 300 de Abraão, ou lá nos 400 de Davi, né? Mas enfim, aqui mostra como Deus honra aqueles que o servem, né? E caminham com ele. E aí a gente tem um episódio interessante aqui, que é Melquisedeque, que quando Abraão recebe os despojos da guerra, ele dá o dízimo a Melquisedeque, né? Vamos ver aqui a passagem. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Gênesis 14, do 18 ao 20. E é interessante que esse Melquisedeque, a Bíblia não dá muitas informações a respeito dele, fala que ele era rei de Salém, e aí em Hebreus dá alguns indícios de que Melquisedeque é uma tipificação de Jesus Cristo. Por isso que Abraão rende graças ali a Melquisedeque, entrega o dízimo dos despojos, já começa a mostrar. Aliás, Gênesis tem várias figuras que representam a Cristo, né? Já quando o homem é expulso do jardim, já fala que viria o descendente da mulher e pisaria a cabeça da serpente, já está falando de Cristo. Aqui já é uma representação de Jesus Cristo também, Melquisedeque. E aí Deus faz uma aliança com Abraão. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, não será Ismael, né? Abraão teve Isaque e Ismael. Um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Então isso está em Gênesis 15, do 4 ao 6. Deus prometeu um filho a Abraão. Aí Abraão se precipitou, né? Teve relações com a sua serva e gerou Isaque. Através de Agar gerou Ismael. Através de Agar gerou Ismael. E não era o filho da promessa, né? Porque o filho da promessa viria do próprio Abraão com a sua esposa Sara. Mas Sara era estéril, né? Então nesse ponto aí Abraão deu uma pisada na bola. Isso mostra pra gente também que nenhum homem é perfeito, o único perfeito é Jesus Cristo. Nenhum homem de Deus foi perfeitamente santo em tudo que fez. Noé, né? Noé, depois que construiu a arca, ele, né, bebeu um pouquinho ali de vinho, ficou nu, foi exposto pelo seu filho, depois amaldiçoou seu filho, enfim, gerou uma série de problemas. Nós temos em todos os homens de Deus falhas, porque eram seres humanos falhos, mas eram seres humanos tementes a Deus e se arrependiam, né? se reconciliavam com Deus. Abraão, nesse caso, deu uma pisada de bola, mas não deixou de crer que sim, ele seria abençoado por Deus e teria esse filho. Ele só não entendeu muito bem aquilo, ele quis dar uma forcinha para Deus. Também nos ensina muita coisa isso, né? Que quando Deus nos promete algo, é Ele que vai realizar, né? Nós não precisamos ficar dando força para Deus, nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte tem que ser feita, né? Cuidar, buscar, por exemplo, quando nós pedimos sabedoria para Deus, a Bíblia diz que Ele dá sabedoria para nós. Qual que é a nossa parte? Estudar a palavra, conhecer a palavra. Aí a sabedoria vai ser colocando o conhecimento em prática.
A gente vai entrar depois em Salomão, eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre como o que é pedir sabedoria para Deus e como que Deus derramou sabedoria sobre Salomão e pode derramar sabedoria sobre você também. Vamos lá então. Deixa eu voltar o slide aqui, acho que eu tirei o slide e estava sem, né? Para vocês verem o versículo. Acho que não. Enfim, aqui Deus mostrou as estrelas e falou que a geração dele seria como essa, né? Como as estrelas. Inclusive, gente, deixa eu comentar isso, porque isso para mim acho que foi um momento muito marcante. Recentemente eu fui no litoral e eu tava fazendo 6 e 7, né, acordando cedinho, e eu acordei, era umas quase 5 horas da manhã e fui pra praia. E numa praia onde não tinha luz alguma, né? Passei no meio de uma trilha e tudo escuro, fui com a lanterna do celular. E quando eu cheguei lá eu vi as estrelas. E não teve como não lembrar desse versículo aqui. Que Deus mostra as estrelas para Abraão. E eu fiquei imaginando o que Abraão viu naquele momento. Deus falando para um homem que tinha uma mulher estéril, falando, ó, a sua descendência vai ser como essas estrelas aqui. É algo inimaginável para Abraão e isso se cumpriu, né? E eu fiquei vendo aquelas estrelas e falei, meu Deus, como deve ter sido esse momento, né? De Abraão com Deus. E aí teve Ismael, né? Que foi o relacionamento com Agar. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não dera nenhum filho, como tinha sua serva egípcia chamada Agar. Disse Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai, né? Esse foi o problema aí, né? E aí, nesse intervalo aí, nós temos, antes de vir Isaac, né? Nós temos Sodoma e Gomorra sendo destruídas. É o juízo de Deus vindo sobre essas cidades. Disse, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se eles têm feito, se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido. Se não, eu saberei. Isso, Gênesis 18, do 20 ao 21. Aqui é um juízo que vem sobre Sodoma. E é interessante que Abraão tinha uma amizade tão próxima de Deus, que Deus permite que Abraão interceda por Sodoma e Gomorra. E Abraão fala, mas se tiver 50 justos, o Senhor não pouparia a cidade? Aí Deus fala, sim, né? Se tiver 50 justos, por amor aos 50 eu poupo a cidade. Aí Abraão fala, mas e se tiver 40? O Senhor poupa a cidade? Não, se tiver 40 eu poupo, né? E 30, e vai, chega até 5, se não me engano, 5, 10, 5. É uma ousadia, mas é uma ousadia fruto de uma amizade. E Deus nos ensina a ser ousados no relacionamento com Ele, né? E isso é muito, muito interessante, porque não era uma ousadia de Abraão pedindo algo para si, mas era intercedendo pelas pessoas, né? Demonstrava esse amor pelos homens. E não tinha, né? Não tinha nem 10. Tanto é que a cidade é destruída. Mas imagina o tamanho da corrupção de uma cidade onde nem 10 justos foram encontrados, né? No fim, Deus, por amor a Abraão, e a Bíblia também fala que Jó se incomodava com a corrupção, né? Com a perversidade do povo. Então Jó, nós podemos entender que era um justo que estava naquela cidade. Não sabemos da família de Jó, se a família de Jó era justa, ou se foi salvo por intermédio da sua bondade. Como não sabemos se a família de Noé também era justa e foi salvo pela bondade de Noé. O que nós sabemos é que a mulher de Jó virou uma estátua de sal quando olhou para trás, né? Foi dado ordem a ela não olhar para trás, ela virou uma estátua de sal. Ela morreu, foi fulminada ali, né? Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Gênesis 19, 24 ao 25. Então aqui vem o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Depois é que vem Isaac, né? Nesse intervalo aí vem o filho Isaac, que é o filho da promessa. 25 anos depois da promessa vem Isaac. Até que enfim chegou Isaac. E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja meu herdeiro. Então Deus respondeu, na verdade Sara, sua mulher, dará um filho a você, chamará Isaac. Como ele estabeleceu uma aliança, com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Gênesis 17, do 18 ao 19. E aí vem a prova de Deus para Abraão, que é entregar Isaac. Enfim,
não deve ter sido algo fácil. É difícil a gente imaginar uma situação como essa. Deus pedir o próprio filho, né, de Abraão, o filho da promessa, em sacrifício. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Gênesis 22, do 2 ao 3. E disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter... Aliás, deixa eu esperar, deixa eu fazer só essa pausa aqui. Deixa eu tirar um pouquinho para vocês não verem spoiler aí. Deus pede que Abraão sacrifique Isaque. E Abraão obedece. E pelo que a gente vê nas escrituras ali, Abraão não questiona Deus. Abraão age pela fé. Ele entende que, se era um filho da promessa, ainda que ele oferecesse esse filho em sacrifício, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Olha a fé de Abraão, né? Como é o pai da fé realmente. E assim, é difícil até imaginar, né? Eu antes de ser pai não conseguia, tentava imaginar. Agora é mais difícil ainda agora com a minha filha imaginar algo nesse sentido. Mas aqui Abraão tinha convicção do Deus que ele servia. O que nos ensina, o que Abraão faz, é que ele sabia quem Deus era. É como Jó, né? Meus olhos te viram. Quando a gente sabe quem Deus é, não tem espaço para dúvida. A gente não fica com medo das coisas, porque a gente sabe quem Deus é, sabe do poder de Deus, sabe que nós estamos caminhando com Ele. Abraão sabia que caminhava com Deus, ele conversava com Deus, ele tinha promessa de Deus sobre a vida dele. E a pergunta é, por que muitas vezes nós ficamos duvidando das coisas, sendo que nós estamos em Cristo? Se nós sabemos quem Deus é, nós conhecemos a Deus através de Jesus Cristo, nós conhecemos a salvação, conhecemos o nosso destino eterno, por que muitas vezes a gente duvida das coisas ainda, né? Abraão é um exemplo pra gente assim maravilhoso, né? De fé, de confiar em Deus apesar das adversidades. Se a gente está vivendo adversidades, pensa em Abraão nesse momento de ter que entregar o próprio filho, né? E isso representa muito o que Deus fez por nós, né? Entregar o próprio filho, porque aqui a gente vai ler que Deus poupou. Aliás, a gente não vai colocar esse versículo, vai colocar o versículo depois de Deus falando com ele. Mas Deus proveu o cordeiro, e essa é uma tipificação de Cristo. Isaque não precisava morrer, porque Cristo já morreu desde a fundação do mundo, né? O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, o propósito eterno de salvação já existia. E conosco é a mesma coisa. Nós não precisamos passar pela morte eterna, né? Pela separação completa de Deus, porque Cristo morreu em nosso lugar. Deus ofereceu o seu próprio filho. Então aquilo que Deus pediu para Abraão, Abraão obedeceu, mas Deus proveu o cordeiro. O próprio Deus enviou Jesus Cristo e não teve ninguém para substituir Jesus Cristo. Ele foi obediente e obediente até a morte, e morte de cruz. Então quando nós entendemos um pouco, né, do que significa isso, né, isso é o tamanho do amor de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. E uma das coisas que a vida nos ensina é que quando nós temos filhos, né, se torna ainda mais poderosa essa palavra. Antes de ter filhos a gente já consegue imaginar o quanto difícil é entregar um filho, mas depois de ter um filho isso se multiplica, né? Algo bem, bem forte. Mas vamos lá. E disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Aqui é a promessa de Deus pela fidelidade de Abraão, porque ele confiou a promessa que os descendentes seriam numerosos e que ele dominaria cidades, conquistaria cidades, venceria os inimigos. É uma promessa que se cumpriu, né, na vida de Abraão, na descendência dele. Depois nós temos o nascimento de dois filhos, né? Dois filhos de Isaque, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. E deu o que falar, né? Esses dois filhos aqui. Os meninos se empurraram dentro dela, né? Dentro do ventre. Pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Então, foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo.
Aqui já mostra, né, a onisciência de Deus, sabendo o que aconteceria, né? Deus, como a gente falou, né? Deus já conhece todas as coisas, Deus já está no futuro. Ele sabia já o que ia ser gerado ali, o que ia acontecer no ventre, né? Daqueles dois filhos que estavam no ventre. E aí nasce, né? Nasce Esaú primeiro e Jacó agarrado ao calcanhar. Inclusive, o nome Jacó, um dos significados, né, no hebraico, é aquele que agarra ao calcanhar, ou enganador, que se mostra como algo de fato real no que aconteceu de Jacó, né? Jacó enganou muito seu irmão ao longo da vida. Mas os dois nascem, são os filhos de Isaac. E aí Jacó engana Isaac, o seu pai, e foge. Ele rouba a primogenitura, né, do seu irmão. Aliás, o seu irmão Esaú, ele despreza a primogenitura porque ele está num momento ali que ele está com fome. Aí Jacó fala para ele, ó, me dá a sua primogenitura, esse direito de filho mais velho, que eu te dou esse prato de lentilha. E ele vai lá e come. Eu nem gostar de lentilha eu gosto. Mas acho que era uma lentilha boa ali, né? Mas ele despreza a primogenitura por um prato de comida, né? Então ele não valorizou algo que é importante, né? Era importante na época, algo assim, demonstrava um temor a Deus, você valorizar a primogenitura, e ele despreza. E depois nem chorando ele pôde ter de volta. Mas aí tem esse episódio aí que Jacó engana seu pai, né? Jacó disse a seu pai, sou Esaú, filho mais velho, fiz como o Senhor me disse, agora assente-se e coma o que cacei, para que me abençoe. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho, fuja imediatamente. Aqui é a mãe, né, de Jacó falando para ele depois que foi descoberto, né, que ele enganou o pai. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. Isso já está em Gênesis 27. Estamos chegando no final de Gênesis, hein? E aí nós temos, antes de Jacó encontrar com Deus, nós temos aqui. Nós temos ele foge, vai lá morar com o tio dele, Labão, se apaixona por Raquel e aí, né, se apaixona, só que ele é enganado, né? Como ele enganava, acabou colhendo um pouco do que ele fazia. E na noite de núpcias ele recebe a outra irmã, né? A outra irmã para ele ter um relacionamento com ela. E aí, eu lembro, tô dando risada porque eu sempre confundo a Raquel, é Lia, lembrei. Eu sempre confundo com Ruth. Não sei se vocês lembram, uma novela do Tonho da Lua, que tinha a Raquel e a Rutinha, que eram duas irmãs gêmeas. Então sempre confundo. Sempre confundo. Ele se apaixonou, né, por Raquel, amava Raquel, mas ele recebe Lia na noite de núpcias e acaba, né, se relacionando com ela. E depois tem que trabalhar, né, mais 7 anos. Trabalhou 7 anos para ter Raquel, foi enganado. E depois teve que trabalhar mais 7 anos para aí sim ter Raquel, né? E teve 2 mulheres. Depois ele acaba fugindo, né, de Labão, levando as mulheres e as servas também. Tinha 2 servas também. E aí a gente tem um encontro de Jacó com Deus. O homem perguntou, né? Quando ele está voltando para se reconciliar com o seu irmão, mas ele está com medo que o irmão dele mate ele, né? Porque ele enganou o irmão dele, roubou a primogenitura e tal. E aí ele fica no momento a sós ali com Deus. O homem lhe perguntou, né? Um homem que no caso era um anjo ali. Qual é o seu nome, Jacó? Respondeu ele. Aliás, nossa, ali totalmente errado. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Olha como é importante ler pontuação, é importante. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Aqui nesse momento Jacó tem o seu nome mudado para Israel. E Jacó de enganador vem como Israel. Israel, um dos significados, é príncipe de Deus. E Israel é o pai, né, das 12 tribos de Israel. Então a nação de Deus, o povo de Deus é Israel. Então a gente vê que Deus não escolheu uma nação, escolheu um homem, Abraão, e desse homem formou uma nação através do seu neto, né? Teve Abraão, Isaac, aí vem Jacó, que teve seu nome transformado para Israel, e daí vem as 12 tribos de Israel. Muito bem. E aí nós temos as tribos, né? Os filhos de Israel.
o mais velho, Ruben, e aí seguindo por ordem, né, de nascimento, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, Diná, mulher, tá? José, Benjamim. Esses são os filhos de Jacó, que no caso teve seu nome dado para Israel. E aí nós temos José, que teve Manassés e Efraim. E daí surgiram as 12 tribos de Israel. Inclusive, se a gente fizer isso aqui, você vai saber exatamente quais foram as 12 tribos de Israel. Tá? Levi não era uma tribo, Diná era a filha mulher, que também não formou uma tribo, e José, na verdade, não teve uma tribo de José. Foram seus filhos, Manassés e Efraim. Essas são as 12 tribos de Israel. Aí tem os números aí. Então aí se formou a nação de Israel. Chegamos já num ponto bem importante da história, ainda no livro de Gênesis. E aí, Israel, no caso Jacó, gostava mais de José, né? Porque era o filho dele com Raquel, a mulher que ele amava. Tanto José quanto Benjamim são filhos de Raquel. E aí a gente entra na história de José, que já estamos chegando no final do livro de Gênesis, que para mim é uma das histórias mais impactantes das escrituras, a história de José, José do Egito. E muitos de vocês conhecem a história de José do Egito e vão se identificar bastante com muitas coisas que nós vemos na história de José, e José nos ensina muito. Tá? Então se prepara para muito aprendizado com a vida de José. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. Quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Então José teve um sonho de que a lua, o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E o sol e a lua representavam seus pais e as estrelas seus irmãos. Seus irmãos perceberam que a representação do sonho era que eles serviriam a José. E eles ficam provavelmente mais bravos ainda. E aí eles decidem vender José. Primeiro, eles, na verdade, antes de decidir vender José, a gente percebe que havia algo especial em José. O pai dele, Jacó, eu vou falar como Jacó porque a Bíblia sempre vai chamando ele de Jacó, apesar do nome dele ter sido mudar para Israel, né? Mas Jacó, o pai de José, percebia que havia algo de especial, né? Algo de especial em José. E com certeza seus irmãos também percebiam algo. Tanto é que a inveja não era à toa. Ele era, lógico, o filho preferido, né, dele, por conta da mãe dele ser Raquel. E Raquel demorou para ter filho, né? E então era muito especial para ele. Só que assim, no momento em que ele recebe aquela revelação de que ele seria alguém especial, ele não soube se conter e falou isso para os seus irmãos. E nos ensina um pouco da precipitação, né? Tem um chamado, mas não era o momento de exercer o chamado ainda. Havia todo um processo que precisava acontecer. E eu creio que isso nos ensina muito também, porque muitas vezes nós começamos a conhecer a Deus e já queremos cumprir nosso chamado, sem antes nos preparar para Ele, nos preparar de maneira efetiva e sólida. Eu costumo sempre falar dos temas fundamentais porque são eles que nos preparam para qualquer chamado, para qualquer ação. Porque é os que nos dão base para duas coisas principais, né? Conhecer os temas fundamentais da Bíblia. O primeiro é não ser enganado, é você saber identificar um erro. E isso é essencial, porque se você for enganado, você se desvia do caminho e aí você compromete completamente o seu chamado. Então esse é o primeiro passo. E o segundo passo é para você poder ensinar com segurança aquilo que é bíblico. Porque uma vez que você conhece os temas fundamentais, você praticamente tem resposta para os principais questionamentos relevantes que alguém pode fazer para você. Então você consegue passar o evangelho adiante. Você consegue explicar para uma pessoa o porquê ela precisa de Cristo, né? E o que é estar em Cristo, né? O que ela precisa fazer a partir desse momento. Explicar, né, tudo que a gente está falando aqui. Isso são coisas que vão surgir e vão capacitar você a cumprir o seu chamado. Então aqui a gente vê que tem um tempo, né? Tem um tempo de preparação. José tentou ali se antecipar, né, revelar seus sonhos e tudo mais, e acabou contando com a inveja dos irmãos que queriam matá-lo. Eles queriam matar José, mas aí a intercessão ali de outros irmãos dele, para que ele não seja morto. Aí um dá a ideia, não, vamos colocar ele no poço, que tinha ideia depois de resgatar ele, e ele acaba sendo livre da morte, mas ele é vendido como escravo, né?
Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão. É nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Concordaram. E aí, mais ou menos em 1687, né, uma data aproximada, né, antes de Cristo, nós temos um... Vou falar um pouquinho antes, estou dando spoiler aqui já. Mas ele é vendido como escravo, ele fica na casa do Potifar como escravo, né? Só que ele entende que aquele lugar era o local que ele poderia se dedicar a Deus, né? Fazer o que ele pudesse fazer, entender que independente da situação, da circunstância, ele tinha uma promessa de Deus e que essa promessa ia se cumprir. Muito, muito parecido com a fé de Abraão, né? Mas a fé de José é de se dedicar no pouco, de ser fiel no pouco. E depois ele ainda é acusado, né, de tentar abusar da mulher de Potifar, é jogado na prisão. E na prisão ele faz o que ele pode fazer, o que está ao alcance dele. E ele ajuda o carcereiro, ele se torna uma liderança na prisão. E é na prisão que ele revela os sonhos de 2 prisioneiros do rei, um padeiro e um copeiro. Fala que o padeiro morreria, né, seria enforcado, decapitado inclusive. Enforcado. E diz que o copeiro seria restaurado, né, na posição. E o que acontece? Depois o faraó tem um sonho, o copeiro lembra de José, manda chamar José, e José revela o sonho para o faraó. Mas todo esse processo só aconteceu porque José foi fiel quando ninguém estava vendo, no oculto, no particular. E eu costumo falar que para você desenvolver um relacionamento com Deus, o particular é o essencial. É aquilo que você faz quando ninguém está vendo. É aquilo que você faz quando ninguém fica mandando. É aquilo que você faz no seu devocional com Deus, na sua leitura bíblica, na sua oração. Eu tenho falado muito sobre isso para o pessoal que tem acompanhado o 6 e 7 Clube. Aliás, amanhã cedo a gente vai estar ao vivo, tá? 6 e 7 da manhã, é bem cedinho, né? Mas a gente não vai terminar tarde hoje, você vai poder acompanhar amanhã com a gente. Eu falo muito isso. A oração e a leitura bíblica é essencial para você ter um relacionamento com Deus. Sem isso é impossível. Eu costumo dizer, inclusive, a ilustração que eu dou é de um avião com 2 asas. Uma das asas é a oração e a leitura bíblica. A outra é o conhecimento dos temas fundamentais. Né? Conhecer a respeito de Deus, a respeito da salvação, a respeito do perdão. Você precisa das 2 asas. Se não houver relacionamento pessoal com Deus, leitura da palavra, oração, você está negligenciando algo essencial para você decolar, né, no seu chamado. E aqui José estava numa situação em que ele podia dar todas as desculpas possíveis para não fazer nada, para ficar lá desanimado, reclamando da vida. Mas não, ele sabia que tinha um propósito, sabia que tinha um chamado, e você tem um propósito, você tem um chamado de Deus. Agora tem algo que você precisa fazer, como tinha algo que José precisava fazer. José foi fiel, tanto é que Deus o capacitou a revelar os sonhos daqueles prisioneiros. E depois, no momento oportuno, ele estava pronto para estar na presença do rei. Ele já tinha interpretado os sonhos. Então ele já tinha essa experiência e Deus o revelou para ele o sonho. Não só revelou o sonho, como deu sabedoria para ele de aconselhar o faraó do que ele deveria fazer. Iam ter 7 anos, né, de fartura e 7 anos de fome. E aí o que Deus ensina, né, que Deus ministra a José, capacita ele a falar para o faraó, vai ter 7 anos de fartura? Ok, vamos guardar, vamos armazenar o trigo em celeiros. Porque vai vir uns 7 anos de fome e o povo não vai nem lembrar que teve 7 anos de fartura. Vai esquecer, porque a fome vai ser tão grande e a fome vai ser sobre toda a terra. E aí José é levado a ser governador do Egito. Porque aí o faraó fala, bom, a sua ideia é ótima, agora eu não consigo ver ninguém mais sábio do que você para fazer isso. Então tirou o anel, falou, a partir de agora... ninguém faz nada no Egito sem falar para você. Só eu sou maior que você aqui, mas todo mundo vai te obedecer no Egito. Então, para você ver Deus honrando José pela fidelidade dele no pouco, tá? A gente pode tirar esse aprendizado para as nossas vidas. Depois, vamos ler aqui, Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você.
você terá comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Então o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Né? A promessa se cumprindo aqui, né? E aí Israel desce para o Egito, né? O Jacó, o pai dele, desce para o Egito com seus irmãos. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham suas cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. E eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Gênesis 45, estamos chegando no final de Gênesis. Eu sou o Deus, Deus do seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito. Aqui é Deus falando a Jacó, a Israel. Porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. A mão de José fechará os seus olhos. Então aqui são 70 pessoas que descem para o Egito. 70 alguma coisa. Poucas pessoas, né? Mas lá no Egito eles se multiplicaram. E aí depois de um tempo vem a escravidão. Tão conhecida escravidão do Egito. Ora, morreram José, todos seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então eles foram se multiplicando, se fortalecendo. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Então aqui sobe ao reinado um faraó que não conhecia José, percebe o povo de Israel crescendo, os hebreus crescendo, e decide oprimir eles para que eles não se tornem mais fortes e venham a oprimir os egípcios. Né? Então é uma solução que ele encontra aqui, e aí o povo é escravizado. E aí surge um personagem muito conhecido para libertar o povo, que é Moisés. Moisés é uma tipificação de Cristo também. É que Moisés veio libertar o povo da escravidão no Egito, assim como Jesus veio nos libertar da escravidão do pecado. É um tipo de Cristo, Moisés. Moisés, porém, respondeu: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você, e esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Aqui a gente tem uma história, não digo parecida, mas alguns princípios vão se repetindo. Né? No caso de Moisés, ele foi criado no Egito. Né? Tem a história de Moisés que o faraó manda matar as crianças, enfim, né, menores. Aí Moisés é protegido, colocado num cesto lá no Rio Nilo, é recebido pela filha do faraó. Depois a irmã de Moisés vai lá, dá a dica, né, para ela ser criada como uma hebreia. Ela volta para a mãe de Moisés e depois retorna a filha de faraó, e Moisés é educado na sabedoria do Egito durante 40 anos. Com certeza Deus já tinha colocado no coração de Moisés que ele libertaria o povo, assim como Deus tinha colocado no coração de José que ele reinaria. E ele ele faz justiça, né? Ele mata um egípcio que está oprimindo um hebreu. E aí ele entende que, poxa, chegou o momento de viver o chamado. E aí ele vai tentar conciliar ali, né? Apaziguar uma discussão entre dois hebreus. E um deles vira para ele e fala: você vai me matar igual você matou o egípcio? Aí ele percebe que, né, que já estavam sabendo do que aconteceu, fica com medo e foge. Mas você vê que já havia no coração dele o desejo de libertar o povo. Mas não era o momento. Ele precisava ser trabalhado por Deus. Tinha todo um período de aprendizado. Mais uma vez, a curva de aprendizado, né? Através das circunstâncias. E é interessante porque para onde ele vai? Para o deserto. Cuidar de ovelha. Para ser capacitado naquilo que ele faria com o povo depois. Caminhar com o povo no deserto. E cuidar de ovelha. Ovelha é um animal bem inocente, né? Precisa de muito cuidado. Assim como o povo, né? Que ele é meio perdido, né? Bem não, totalmente perdido. A gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, né? Vamos lá. Espero que você esteja tomando a sua água. Eu estou tomando a minha aqui. Lembrando que hoje, daqui a pouquinho, a gente já está finalizando a primeira parte, que é o Pentateuco. Amanhã a gente vai ver o restante do Antigo Testamento. E na aula de amanhã,
a gente vai falar sobre os reis e profetas. E para mim é uma das aulas assim, mais interessantes. A gente vê como cada rei se encaixa no, é contemporâneo de profetas, né? Reis e profetas. Que época que Isaías estava profetizando, que rei que estava no trono e quem era esse rei, se era um rei temente a Deus, se não era. Então a gente vai entender a separação, a divisão do reino norte, reino sul. Isso, para entender a Bíblia, é essencial, né? Entender todo esse contexto é o que a gente vai ver na aula de amanhã. Hoje a gente vai até o final ali, até a entrada na Terra Prometida. Então, vamos lá. Aqui, olha que interessante. A gente até colocou aqui, ó, Salmo, tá vendo? Verdinho no Salmo ali, porque Moisés escreveu um Salmo, né? Tem um Salmo que a autoria é de Moisés. E um outro que se desconfia ser a autoria de Moisés também, mas um é certeza que é a autoria de Moisés. A gente vê que Salmos, eles também se encaixam ao longo da história. Eles estão compilados, né, os Salmos num livro só, mas eles se encaixam ao longo da história. Davi, por exemplo, escreveu Salmos ao longo de toda a sua vida, né? Então a gente pode entender que Salmos estão meio que também ali entre alguns, né, momentos do livro de Samuel, por exemplo, que conta a vida de Davi. E aí vem as pragas no Egito, né? Então Moisés é chamado por Deus para ir lá, né, libertar o povo, e aí vem as tão famosas 10 pragas do Egito. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito. Aqui, no caso, é a última praga, que é a morte dos primogênitos, que é a mais grave, né? Apesar, quando vinha, né, quando Deus fazia um sinal, o faraó falava, beleza, pode ir, vocês estão liberados. Mas depois o coração dele se endurecia, né? A Bíblia diz que Deus endurecia o coração de faraó, ele rejeitava, né, a Deus, né? Consequentemente seu coração ficava endurecido, e ele mudava de ideia, até que vem essa que é a praga mais grave, né, que morre os primogênitos. Houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Nenhuma casa havia pessoas que não tinham morrido, porque todo primogênito morria. Então morria o filho mais velho, o pai, que era filho do avô, enfim, todos os primogênitos morreram. Então todas as casas tinham pelo menos uma pessoa que morreu. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês os israelitas, e vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. As únicas casas que não houve morte alguma foram aquelas que cumpriram a ordem de Deus de passar sangue do cordeiro nos batentes das portas. E esse sangue do cordeiro representa o sangue de Cristo, que nos protege da ira de Deus contra o pecado. E é muito interessante essa representação, né? Tanto é que a Páscoa foi instituída nessa época, e hoje a Páscoa representa, né? Nós temos o entendimento da Páscoa como a ressurreição de Cristo, porque o cordeiro foi morto, né? E ali a ordem de Deus é que eles comessem um cordeiro, sacrificassem um cordeiro, comessem o cordeiro e passassem o sangue no batente. Quando o anjo que veio trazer a morte dos primogênitos visse o sangue no batente, ali não haveria morte. Então eles estavam protegidos pelo sangue do cordeiro. E hoje nós somos protegidos pelo sangue do cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a representação é perfeita nesse sentido. E nós somos libertos da ira de Deus contra o pecado. Deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser amigos de Deus através de Cristo. Então Moisés e essa libertação do povo do Egito tipifica muito. Porque o povo estava escravo e nós também estávamos escravos do pecado. Quando nós conhecemos a Cristo, nós somos libertos da escravidão do pecado. Não há nada melhor, não há nada mais prazeroso do que sermos libertos do pecado. Seguindo. Em 1462, temos a travessia do Mar Vermelho, também um evento bem conhecido, né? O mar se abriu. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e uma outra à esquerda. Gente, o milagre não foi que a água foi se afastando e aí, sei lá tinha um lugar que a terra era maiorzinha e deu para eles passarem. Não, formou uma parede de um lado e uma parede de água do outro. Tanto é que quando eles passam e os
egípcios vão passar, o mar fecha e eles morrem afogados, né? Então foi um milagre assim notório, né? Absurdo ver o mar se abrir. Deus dá a ordem para o povo marchar, eles marcham, o mar se abre, eles atravessam em terra seca, chegam do outro lado, os egípcios vão passar e o mar se fecha e os egípcios morrem afogados. E eles festejam, né? Tem até a narrativa bíblica ali do canto da irmã da Miriam, né? Irmã de Moisés. E eles chegam no deserto para caminhar na direção da terra, em direção à terra prometida, que era uma caminhada relativamente curta, de não muitos dias. E quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. E aí a gente entende aqui. Primeiro o deserto. O deserto, vocês perceberam que ele está em... Opa, volta, que vocês não estão vendo nada, né? Agora vocês vão ver. Aí. O deserto, vocês vão ver que está em azul, com provisão. Peraí, provisão? Não seria juízo, sei lá. Não, provisão. O deserto era uma provisão para que Deus tratasse o povo, para que o povo fosse moldado no caráter, para que houvesse uma transformação no seu interior. A aula que eu dou e que eu quero programar para dar para vocês sobre a criação de Gênesis, vou dar uma das interpretações que fala sobre uma forma de educar o povo que saiu do Egito. Porque esse povo ficou 400 anos no Egito e eles conheceram a cultura egípcia. E na cultura egípcia, eles adoravam vários deuses, né? O rio Nilo era um deus, o sapo era um deus, o faraó era um deus, tudo era deus, o sol era um deus. E o relato da criação mostra que não. Deus é um único Deus que criou todas essas coisas. As coisas não são deuses. Então a gente percebe que o deserto e tudo que Deus ministrou para o povo foi para tratar o coração do povo, tratar o interior do homem. Só que eles queriam ver coisas externas já acontecendo. Eles não entenderam o período de deserto. E assim, presta muita atenção nisso. Quando nós conhecemos a Cristo, nós somos levados para o deserto. Jesus Cristo foi levado para o deserto. Quando ele foi para o batismo, depois do batismo, o Espírito Santo conduziu ele para o deserto. Aí você fala assim, poxa, mas por que o Espírito Santo levou Jesus Cristo para o deserto, para um lugar difícil? Porque no deserto é que Jesus Cristo estaria forte, né, para enfrentar as tentações do diabo. O deserto fortalece o interior, né? Guarda bem isso. E nós, quando nós nos convertemos, nós passamos por um deserto para que sejamos trabalhados no nosso caráter e aí sim exercer o nosso chamado. Se a gente quer pular o deserto, tem um problema nisso, porque nós não sabemos muito bem o que nós queremos. E o deserto vem fazer com que a gente esteja satisfeito com a provisão de Deus, aprenda a depender de Deus, e aí sim nós podemos prosperar financeiramente, por exemplo, que nós teremos sabedoria para lidar com os recursos financeiros. Enquanto a gente não for tratado no nosso interior, nós não temos condições de administrar aquilo que Deus tem para derramar sobre nossas vidas. Nós não temos habilidade, condições de administrar os recursos que Deus pode nos dar. Então nós passamos pelo deserto com esse propósito. E no deserto nosso coração é provado. Muitos morrem no deserto. Muitos morrem no deserto. E o que Deus nos chama é para não. É para a gente saber que o tempo de deserto depende da nossa obediência. Se você não é obediente, você vai permanecer mais tempo no deserto, vai ficar andando em círculo. Se você for obediente, crer, o deserto é temporário. É onde nós somos fortalecidos, transformados, mas é um lugar temporário. Não podemos ficar no deserto a vida toda. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. 3 dias sem água. E aí vem a famosa murmuração do povo. E o povo começou a reclamar a Moisés dizendo: que beberemos? Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Pasmem com o que o povo estava falando. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram para esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Aí, meu Deus do céu. Meu Deus, como o povo viu abrir o mar, passou 2 muros um do lado do outro ali de água, matou os egípcios, saíram da escravidão, ficaram 3 dias sem comer, já estavam falando que era melhor ter morrido no Egito.
É incoerente? É muito incoerente. E você sabia que tem gente que faz isso hoje? A pessoa começa a seguir a Cristo e começa a reclamar que as coisas estão difíceis, que antes era tudo mais fácil. Lógico, quando você estava fazendo a vontade de Satanás, ele dava tudo de bandeja para você. Agora não. Você acordou, você virou um inimigo do reino das trevas, e o inimigo vai tentar te oprimir, vai tentar te acusar, vai tentar agir contra a sua vida. Mas você é protegido por Deus, né? Ele não pode te tocar. Ele só vai poder te tocar se você falar, voltar, né, pro colo dele. Falar, não, vou voltar lá na minha vida de pecado. Então não é sábio falarmos que era melhor antes de conhecer a Cristo. Em hipótese alguma, nós estávamos afastados de Deus, condenados na nossa ignorância. Uma vez que nós conhecemos a verdade, sim, passaremos pelo deserto. Mas temos que nos alegrar e saber que Deus vai suprir as nossas necessidades. E aí é entregue os 10 mandamentos para Moisés, né? E toda a lei, né? São 613 mandamentos no total. E aí a gente já tem, né, os mandamentos tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio. E as leis são dadas no livro de Levítico, tá? E no livro de Números já começa a mostrar o povo caminhando ali no próprio deserto, já em sentido à terra prometida. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. É uma ordem clara de Deus para não fazer nenhum tipo de ídolo e adorar como se fosse Deus, porque Deus é o único Deus que não pode ser representado por imagens. Deus é um Deus eterno, infinito, que está acima de todas as coisas, que está fora do tempo. Como nós vamos representar Deus com qualquer tipo de imagem, né? Não faz sentido, e essa é uma ordem de Deus. Então, não faz sentido, então não faça isso, né? E aí nós temos a idolatria. Vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. Muito depressa, não deu nem tempo, né? E fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios. E disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Eu não sei como você se sente lendo uma passagem como essa, mas é uma revolta tão grande. Meu Deus do céu, como que eles puderam fazer isso? Moisés subiu no monte para ter um encontro com Deus, para receber a lei de Deus, todas as instruções para adoração, o tabernáculo, tudo. E tá demorando. Aí o povo fala assim: tá demorando. Eu acho que você vai saber se Moisés morreu. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar todo o ouro que nós recebemos quando nós saímos do Egito, tudo, e derreter e fazer um bezerro de ouro pra gente adorar e falar que esse bezerro tirou a gente do Egito. É incoerente? É, mas é verídico. E você acredita que tem gente que faz isso hoje em dia? A idolatria é um mal tão grande. E aqui o povo, para vocês verem como eles tinham recursos, né? Fizeram um bezerro de ouro, de ouro maciço. Quantos recursos financeiros jogados fora, né? E desperdiçados. A ignorância faz isso, né? A gente desperdiçar o que Deus nos dá. E essa foi a rebelião, né? Adoraram algo que eles fizeram com as mãos deles e enganando a si próprio. Foi esses deuses que a gente acabou de criar que nos tiraram do Egito. Não faz sentido, né? É algo irracional. O homem forma seus próprios ídolos, seus próprios deuses, para não ser confrontado por esses deuses, né? A raiz da idolatria está na egolatria, porque quando o homem cria um ídolo, ele cria um ídolo que não confronta os seus próprios pecados. Ele molda o ídolo conforme ele quer, é conforme a mão dele, né? Ele molda o ídolo conforme ele quer. O meu ídolo, ele não liga para aquilo que eu faço de errado. Então o ídolo não confronta pecado, por isso que o ídolo é um reflexo de quem a pessoa é, né? Ela cria um Deus conforme a sua imagem e semelhança. Daí a perversidade e a ignorância da idolatria, né? É uma rebelião, né? E aí Moisés traz as leis, né? São, como eu falei, 600, são os 10 mandamentos, e as leis trazem aí 613 mandamentos nas leis. Pois eu sou o Senhor, Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo.
Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações, e vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Essa é uma promessa de Deus para o povo. Se vocês forem fiéis, se vocês me obedecerem, vocês vão ser abençoados em tudo. Apesar, né, da ignorância de vocês, se vocês forem fiéis, vocês serão abençoados. E o povo foi infiel, permaneceu infiel. E aí nós temos a primeira chegada à Terra Prometida. Depois, né, de uma longa caminhada, ainda não tinham se passado 40 anos, tá? Era um caminhar assim, não sei, sabemos exatamente o tempo, mas era um período curto. Aí chegaram a primeira vez à Terra Prometida. E aí, ó, e deram o seguinte relatório a Moisés. Eles mandaram os espias, né? Essa é a passagem que eles mandam os espias. Manda um de cada tribo, são 12 tribos. Vai um de cada tribo, vai lá, dá uma olhadinha na terra e traz o relatório de como que é essa terra que Deus prometeu. Deus prometeu uma terra prometida que emana leite e mel? Sim. Então a terra está ali? Tá. Então vamos ver o que tem nessa terra aí para a gente tomar posse dela, né? Aí eles são surpreendidos pelo relatório, né, que vem. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. E a Bíblia relata que eles trazem um cacho de uva que eles tinham que carregar com uma vara no ombro, 2 pessoas com uma vara no ombro para carregar o cacho de uva, para ter uma ideia da produtividade daquela terra. De fato era uma terra muito boa, né? Porém aí entra a incredulidade. A gente viu rebelião, a gente viu idolatria e agora a gente vê incredulidade. Tá difícil de povo, hein? Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Isso está lá em Números. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Né? Eles contaminaram as pessoas, né? Trouxeram um relatório negativo. Olha, disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Então o povo vai lá, os espias, olham a terra e traz esse relatório, falando: ó, não tem como. A terra é tudo isso que vocês estão falando, mas não tem como. Eles são gigantes, não tem como a gente entrar lá. Ou seja, aonde que estava a cabeça deles, né? Onde que eles guardaram a informação de que Deus tinha dado essa terra para eles? Porque a terra prometida, o que eles esperavam encontrar, será? Tá lá, tipo, tudo bonitinho, prontinho para eles entrarem sem nenhuma resistência? Não, a terra prometida, ela era uma terra que estava de posse de nações ímpias, né? E aí a gente tem um relatório diferente por parte de Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles voltam e falam: não, Deus deu a terra pra gente, a gente vai invadir, a gente vai vencer. Mas a quem o povo deu ouvidos? Para aqueles 10 que falaram: não tem como a gente entrar. Então aí entrou a incredulidade. E essa incredulidade do povo, ao chegar na terra prometida, ela é um ensinamento muito forte para nós, né? Eu quero até finalizar com isso, então vou até mostrar aqui para vocês o restante, que depois eu quero até falar dessa questão da terra prometida e do que eles esperavam encontrar e o que eles encontraram. Mas aí, depois disso, toda essa geração morreu no deserto, menos 2 pessoas. Durante 40 anos vocês sofrerão consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias que vocês observaram a terra. Eles ficaram 40 dias observando a terra, trouxeram um relatório negativo e o juízo de Deus sobre eles veio, ó. Para cada dia que vocês observaram a terra, é um ano que vocês vão passar no deserto e vocês vão morrer no deserto. Eu, o Senhor, falei: certamente farei essas coisas a toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim nesse deserto e aqui morrerão. Então aqui foi a consequência da incredulidade. A incredulidade é um dos pecados mais graves que existem. Porque uma vez que nós não cremos em Deus, tudo se torna lícito. Quem não crê em Deus não liga de fazer o mal. Porque não entende que não vai haver consequência. Mas sim haverá consequências. E aí a gente tem Caleb. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos a posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos
atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E aí nós temos Josué. E aqui a gente já faz o link para o livro de Josué que a gente vai ler amanhã, tá? De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, somente os dois, filho de Jefoné, sobreviveram. Então Moisés convocou Josué e disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria, e você repartirá entre eles como herança. Deuteronômio 37, 31, 7. Não deixe de falar as palavras, o versículo que eu comentei lá no começo da aula, né? Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas dia e noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E aqui a gente encerra a aula de hoje. Eu queria comentar sobre essa expectativa que o povo teve da terra prometida. Deus tem uma terra prometida, uma promessa para nós que vem depois do deserto. Mas a forma como essa terra prometida vem, ela vem numa forma de conquista. Ela não vem simplesmente, ó, tá aqui, ó, tá aí, terra prometida, é só entrar e escolher sua casa. Não, ela vem como algo a ser conquistado, existe uma batalha a ser vencida, existe um esforço a ser empreendido. E esse esforço é o conhecimento da Bíblia colocado em prática. E esse esforço é o tempo de aprendizado das Escrituras. E esse esforço é conhecer e dominar os temas fundamentais das Escrituras. Exige um esforço, exige tempo, exige dedicação, recursos para que você valorize o chamado e cumpra. Porque a nossa expectativa, se ela for como era a expectativa do povo, a gente vai achar que é muito difícil. Você vai olhar para o conhecimento bíblico e você vai falar assim, não é para mim. Eu não tenho condição de conhecer a Bíblia. Eu vou só na igreja, e eu sei quem é Jesus Cristo, e quando eu vou evangelizar eu falo, ó, Jesus te ama, e né, Jesus te abençoe, mas eu não preciso ficar explicando, não é para mim isso. É para você isso. É que você está vendo com os olhos naturais, na sua capacidade, e não na promessa que Deus fez, que você seria a luz do mundo, e que você ensinaria e formaria discípulos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Deus nos chamou para ensinar a palavra, e talvez você ache isso algo impossível. Eu me via dessa forma, eu me via incapaz de ensinar pessoas, porque eu nem conseguia entender as coisas direito, mas Deus me capacitou através da perseverança, da dedicação, do empenho a conseguir vencer essa dificuldade, como Deus está te proporcionando essa oportunidade, né? Esse conhecimento das Escrituras, ele é algo que vai fazer você se sentir em casa com a Bíblia, né? E não tem nada melhor do que você se sentir em casa. Quando você vai na casa de alguém que você não conhece e tal, você não fica meio desconfortável, o que você pode fazer? Quando você chega na sua casa, aí você deita no sofá, porque você se sente em casa, você conhece cada canto da sua casa, você sabe. Então, a jornada de Gênesis e Apocalipse tem o propósito de fazer você se sentir em casa com a Bíblia. E se sentindo em casa, você vai poder receber pessoas na sua casa e ensiná-las a respeito da palavra. Por isso, persevere, né? Hashtag até o último minuto. Persevere nessa jornada. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, você que não é inscrito, a deixar o seu comentário nessa aula. Escreve o que foi da aula, o que você achou, qual que é a sua expectativa. Marque os amigos aí onde você puder marcar. No Instagram dá para marcar, né? No YouTube não. Mas deixe o seu comentário. Nós estaremos ao vivo amanhã às 6h07. Às 6h07 também. 6h07 da manhã a gente vai estar ao vivo. Se você quiser acompanhar com a gente, de manhãzinha nós estaremos lendo Provérbios capítulo 30. E à noite estaremos aqui para a nossa segunda aula, onde a gente vai entrar na Terra Prometida com Josué para conquistar a Terra Prometida. Vamos conhecer o que aconteceu, porque sim, o povo conquistou, mas o povo se desviou de novo. E aí buscou a Deus, aí se afastou de novo. E vamos conhecer muito sobre um personagem que para mim é um dos mais impressionantes das Escrituras, que é Davi, né? E aprender muito com a vida de Davi. E todos os reis e profetas. Tem muita coisa legal para a gente ver amanhã. Espero que você esteja aproveitando essa jornada. A minha oração é para que Deus te capacite a aproveitar ao máximo e sair transformado desse tempo. Vamos orar para a gente encerrar essa aula?
Você que estiver aí, se você puder deixar um pouquinho de lado o teclado, pra gente orar. Eu quero ver a enquete, né? Como que foi o resultado da enquete, inclusive, do quiz. 55% respondeu o quiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar para vocês que estão aí um link para você poder fazer o quiz, tá bom? Eu vou colocar, assim que a gente finalizar a oração, espere aí, eu vou colocar na descrição desse vídeo também. Aí, daqui a pouquinho, já vou mexer na descrição do vídeo, eu coloco o link para você fazer o quiz. São 20 perguntas dos temas fundamentais da Bíblia e amanhã eu compartilho o link do vídeo para vocês verem as respostas, tá bom? Vamos orar? Fechar nossos olhos. É importante nós finalizarmos com uma oração, né? Esse tempo. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos porque é um privilégio podermos conversar a respeito da Tua Palavra, refletir sobre ela, sobre cada personagem bíblico. As histórias nos motivam, nos ensinam, nos empolgam e nos trazem para a realidade, Pai. De saber que essa é uma história verídica, é uma história que aconteceu há séculos atrás e que através de tudo que foi vivido por esses homens de Deus, a palavra chegou até nós. Nós temos hoje o privilégio de conhecer essa história, saber que nós fazemos parte dessa história, nós somos descendentes de Adão, nós somos descendentes de Noé, sabemos que há todo um contexto e que conhecer esse contexto das Escrituras nos faz se sentir em casa. A sua palavra é a verdade, a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, e nada melhor do que nos aprofundarmos nessa verdade, do que conhecer com propriedade, Deus, aquilo que transforma as nossas vidas. Sem a Tua Palavra nós jamais poderíamos conhecer o Senhor da forma como nós conhecemos, jamais teríamos acesso ao plano de salvação, saberíamos quem é Jesus Cristo, e nós temos esse privilégio, Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por proporcionar esse tempo, por nos fornecer a tecnologia necessária para fazer essa transmissão com qualidade de som, de imagem, Pai. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer cada um que está participando, Deus, a crescer no conhecimento, Pai, a ter a vida transformada através desse tempo, Pai, em nome de Jesus, que todas as dificuldades possam ser superadas, que todas as aflições possam ser vencidas, Senhor Jesus, e que nós possamos perseverar, sabendo que a promessa que o Senhor tem para nós é algo grandioso, o chamado que o Senhor tem para nós é algo muito especial, e que nós possamos desfrutar desse tempo. Obrigado, Senhor Jesus, conduza cada pessoa agora até um tempo agora de descanso, se preparar para amanhã, para estarmos com as nossas energias renovadas e que o Senhor ministre de maneira ainda mais profunda, que cada dia seja um dia melhor do que o outro nesse tempo, nessa jornada de Gênesis e Apocalipse, Pai. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Lembrando que você que respondeu o quiz, eu vou colocar o link na descrição daqui a pouquinho, tá? Vai concorrer essa Bíblia aqui. E nós teremos uma surpresa muito grande relacionada a essa Bíblia para você que permanecer com a gente todos os dias, tá? Tem algo muito especial. Vai por mim. Vai por mim. Não só com essa Bíblia aqui, mas tem outras coisas, outras surpresinhas para vocês que vão perseverar com a gente. Tá bom? Uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos ao vivo às 6 e 7 da manhã com o 6 e 7 Clube e à noite às 8 e 7. Deixe seu comentário aí no vídeo e nos vemos amanhã então, tá bom? Um abraço. Até mais.